Sejam bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. Hoje estamos recebendo a palestrante Érica Leal, com o tema Não se deixe abater pela depressão. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar novamente aqui na Fraternal, na Rádio e TV Fraternal. Muita paz e serenidade para todos nós, que o Mestre Jesus possa nos envolver com essa serenidade, com essa amorosidade, esse alimento que nos sustenta. Hoje nós vamos tratar de um assunto tão polêmico. E geralmente quando a gente fala em depressão, muitas vezes as pessoas são julgadas. Muitas vezes nós julgamos as pessoas dizendo muitas vezes, nossa, depressão é frescura, depressão é falta do que fazer, depressão é falta de Deus. Nossa, essa doença é de gente rica. E muitas vezes nós julgamos por falta de caridade e muitas vezes pela ignorância. Porque a depressão é uma doença. E não é à toa que nós encontramos no Evangelho de Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo, a passagem de João, do capítulo 8, versículo 32, e ele nos diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uma pessoa com depressão, ela está mergulhada profundamente num estado emocional que ela não consegue vislumbrar uma saída para determinada situação. E também, meus irmãos, essa verdade dita em João diz respeito às nossas vidas sucessivas. Então, ora estamos na carne, na matéria, e ora estamos no plano espiritual. E quantas vidas já vividas, quantas experiências, quantas dores, quantas feridas nós causamos. E quantas vezes também nós fomos feridos. Então, nós trazemos todas essas experiências para essa vida atual e muitas vezes a questão da depressão, ela caminha conosco. Então, não é possível colocar as pessoas dentro desse patamar de julgamento pelas nossas vivências, pela nossa individualidade. Então, quando nós analisamos coisas simples que nós passamos de experiências, como milhões de pessoas aprendem a dirigir, a nadar, a andar de bicicleta. Para uns existe uma facilidade e para outros é um grande peso, uma grande dificuldade. E quando a gente faz uma associação para as nossas vidas, para as nossas experiências, para os nossos desafios, para uns é muito fácil, é muito prazeroso, é muito desafiador enfrentar os desafios que a vida nos traz. E para outros é muito difícil, é muito doloroso, e a pessoa se sente muitas vezes incapacitada em vencer esses obstáculos, justamente por essas experiências trazidas de outras vidas. Então, existe, podemos dizer assim, também a parte biológica, existe uma disfunção também emocional, um conjunto de sintomas que afetam principalmente a área emocional. Depressão não é frescura. Depressão é uma doença. E nós precisamos tirar esses preconceitos do nosso caminho, do nosso julgamento e tentar ajudar esses corações que passam por essas dores tão profundas. Então, a gente precisa também separar a tristeza da depressão.
todos nós que estamos mergulhados na matéria, vamos passar pelas experiências, pelos desafios, das tristezas, de vivenciar as dores. Não tem como mergulhar na matéria e não passar por essas emoções. Faz parte da nossa caminhada. É que como se fôssemos esculpidos pelo amor de Jesus, pelo amor de Deus, nesse burilamento da nossa alma, da nossa individualidade. Quando nós olhamos para a natureza, nós observamos as oscilações que acontecem. Então, quando a gente olha para o mar, para as marés, nós observamos, nós temos as marés baixas, as marés altas. Quando a gente olha para a natureza, nós verificamos as estações do ano. Nós temos as estações do outono, do inverno, da primavera, do verão. E muitas vezes nós reclamamos, nós temos dificuldades de passar por essas etapas, por essas estações. Nós vamos nos adaptando. A natureza nos dá tantos exemplos. E assim a nossa vida também. Nós não temos uma constância no nosso sentir, nas nossas emoções. Então, assim, é normal a gente passar pela tristeza, pelas frustrações. O que não é normal e que é preocupante é a gente permanecer muito tempo nessa tristeza. Quando a gente se entrega a esse estado emocional, nós temos que procurar ajuda. E também, quando a gente olha para a nossa sociedade, uma sociedade que prega tanto o materialismo e o consumismo, e quando a gente não se olha, a gente mergulha nesse contexto social do ter. Então, eu preciso ter muitos recursos financeiros para eu ser feliz. Quando eu olho para as redes sociais, principalmente para as redes sociais, eu vejo retratos de felicidade, de beleza, de alegrias, de passeios, de conquistas. E quando eu olho para a minha vida, eu não vejo nada disso. As benditas comparações. E aí, meus irmãos, a gente sempre sai no prejuízo quando a gente entra nesse contexto de comparação. Essas cenas, esses retratos são apenas um momento. Ninguém fica colocando tristezas, ninguém fica colocando as dificuldades. Então, a gente precisa ampliar o nosso olhar e ver que tudo isso é ilusão, pura ilusão. Porque todos têm dificuldades, todos passam pelas tristezas e pelas dores. E aí a gente olha com tristeza e vê cada vez mais jovens, mas jovens mesmo, na faixa de 12, 15 anos, se cortando, porque não conseguem se adaptar a esse conceito que a sociedade impõe a nós. Então, é tudo ilusão, é um retrato. E quando a gente olha agora, está na moda os filtros, né? Então, hoje ninguém tem mais ruga, ninguém é mais gordinho, né? Tudo padronizado dentro do contexto que a sociedade aponta como correto, como o conceito da felicidade, da beleza. E não, a gente precisa nos olhar como indivíduos. Somos diferentes, temos experiências diferentes, trazemos vidas e vidas com experiências diferentes. Precisamos descobrir dentro de nós essa individualidade, essa verdade do nosso potencial como filhos de Deus. Então, cada um de nós traz um propósito para ser trabalhado.
É muito difícil realmente se encaixar nesses contextos sociais, mas é necessário e urgente a valorização da individualidade. As competências, ser sempre competente em todas as áreas, ser sempre o máximo na minha vida profissional, na minha vida familiar, na minha vida de amizades. Não, o fracasso vai fazer parte da nossa caminhada. As oscilações, como na natureza, fazem parte da nossa caminhada. Nós precisamos olhar dessa forma para a nossa vida. Os nossos jovens precisam urgentemente de limites, de olhares, de atenção, de afeto. A gente não se olha mais, são todas as telas. É claro, pessoal, que a gente não é contra a tecnologia. A tecnologia é um caminho sem volta, ela nos ajuda, nos dá conforto e nos aproxima, mas nós precisamos cada vez mais desse contato pessoal, de conversar, de se encontrar. Nós precisamos dessa rede de afeto e de apoio urgentemente. Foi feita uma pesquisa, há 20 anos é feita essa pesquisa por pesquisadores americanos, que, é claro, que quando a gente está vivendo na escassez de recursos e a gente consegue alcançar um patamar de conforto, de recursos financeiros que nos trazem um conforto, que nos trazem dignidade, é claro que isso nos traz uma satisfação pessoal, uma felicidade, mas eles perceberam nas pesquisas que quando você alcança esse patamar de uma vida de conforto, de segurança, e você quer sempre mais recursos financeiros, mais riquezas, isso não traz felicidade, isso não traz satisfação. E se traz uma satisfação efêmera, passageira. Vocês já perceberam que muitas vezes nós somos levados pelo consumismo e nós nem nos damos conta e nem percebemos. Eu quero ter porque o outro tem. Eu nem sei se realmente lá no fundo da minha alma eu queria ter aquele objeto, mas o outro tem e eu quero ter. Está na moda, todos têm, eu também preciso ter. Então, percebem? Tudo isso traz uma satisfação momentânea, efêmera e passageira. E logo mais, nós sempre estamos querendo e querendo e querendo. E essa busca nos traz um cansaço emocional, um vazio que a gente está sempre procurando preencher. Então, talvez, aqueles corações que trazem essas questões marcadas no seu espírito, procurem preencher esse vazio de outra forma. Mesmo através da bebida, das drogas, dos vícios, que também preenche essa lacuna emocional em determinado momento, e logo mais há uma busca desenfreada por essa constante necessidade de preenchimento de uma emoção vazia. E como descobrir o que nos preenche? E esses pesquisadores chegaram à conclusão que as pessoas que se doam, as pessoas que vão em busca de fazer um trabalho voluntário, de se sentirem útil para a sua comunidade, para a sua sociedade, experimentam uma satisfação pessoal infinitamente maior do que a satisfação de ter recursos financeiros. Percebem, meus irmãos, que a nossa busca ela é muito mais além da matéria. É uma busca muito mais profunda das nossas emoções e das nossas questões superficiais. Então, nós encontramos também, na sociedade que nós vivemos, né, um tipo de aceleração.
Nós estamos constantemente acelerados no nosso dia a dia e nós também não nos percebemos. Não é à toa que a Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Franco, nos trouxe uma série psicológica para nos ajudar nesse autoconhecimento, nesse bendito, tão falado autoconhecimento. Então, nós acordamos pela manhã e parece que a gente já acorda devendo alguma coisa. Temos que correr, fazer tudo correndo, desenfreadamente, e a gente nem sabe por que está correndo tanto. Temos que ser os profissionais suprassumo, 100% competentes, e nós não vamos conseguir ser 100% competentes todos os dias. Lembra das oscilações da natureza? Lembra das oscilações da vida? Nós vamos ter que aprender a lidar com isso, lidar com as frustrações que fazem parte da nossa construção. Parece que o dia não está dando conta, 24 horas não está dando conta. E aí um caso mais preocupante para a nossa sociedade, para as nossas crianças, para nós, são os casos que a gente não consegue descansar, a gente não consegue se desligar, a gente não consegue dormir. Quantas e quantas pessoas vocês conhecem que têm dificuldade de dormir? Então, são ansiolíticos, a indústria farmacêutica ganha milhões, milhões e milhões de recursos com ansiolíticos. Então, nós precisamos de remédio para dormir, nós precisamos de remédio para nos concentrar, porque essas questões de dar conta de muitas demandas, a gente não consegue se concentrar. Então, o nosso cérebro, ele foi criado pela divindade para a gente focar em determinados pontos. Então, hoje a gente tem tantos pontos, tantas demandas, que a gente não consegue se focar. Então, a gente precisa procurar um remédio para nos ajudar na concentração, a gente precisa de um remédio para nos ajudar a relaxar e a dormir. Então, percebem como a gente precisa se desvencilhar de tudo isso? De vez em quando, dar um tempo de tudo que é eletrônico, que nos chama. Nós precisamos nos voltar para dentro. Precisamos nos olhar como individualidade, como seres únicos criados por esse Pai Criador. E procurar descobrir o que viemos fazer aqui. Será que foi só para trabalhar, para comer, para trabalhar e pagar contas? Será que é só isso? É claro que não. Cada vez mais nós temos necessidade de conexões verdadeiras, de grupos de amigos, de grupos da comunidade, de grupos onde possamos olhar um para os outros, ter relações sadias, conversas sadias, sem disputas, sem concorrências. Os ambientes corporativos cada vez estão mais competitivos e a gente se sente cada vez mais desgastados, cansados, exaustos dessas demandas. A gente não se visita mais. Parece que a gente criamos barreiras, né? Barreiras de não querer mais contato, de não se visitar, de não se unir. Nós precisamos de afeto, nós precisamos de amigos, nós precisamos de famílias, da nossa família universal. Nós precisamos de amor, de muito contato. Então, é preciso urgentemente que os nossos jovens, nós adultos, procuremos as coisas mais simples da vida. Nessa pesquisa desses pesquisadores americanos que vêm aí ao longo dos anos pesquisando as doenças emocionais, como a ansiedade, como a depressão,
E muitas vezes esses sinais, essas emoções não bem cuidadas e trabalhadas podem levar ao suicídio. E quando a gente fala de preconceito com relação à depressão, nós que somos da doutrina espírita, muitas vezes, por falta de conhecimento, por falta de caridade mesmo da nossa parte, porque o tempo todo somos julgadores uns dos outros, a gente até categoriza como, tá obsediado, isso só pode ser obsessão. E nem sempre é caso de obsessão. É claro, meus irmãos, que a sintonia, né, as emoções preocupantes, as emoções da tristeza, as emoções da rebeldia, que a pessoa não aceita a vida que tem, não aceita a situação, né, que ela está vivenciando, tudo isso pode gerar uma sintonia com esses corações momentaneamente afastados do bem. Realmente isso pode acontecer, mas não é caso toda a depressão, é caso da obsessão. Então nós precisamos tomar muito cuidado com os apontamentos e com os julgamentos. E sempre, meus irmãos, procurar ajuda médica, por que não? Ajuda psicológica, os médicos que nos ajudam, os psiquistas. E também, junto a isso, a nossa casa espírita que tanto nos ajuda, as palestras, o passe, a água fluidificada, a boa leitura. Tudo isso nos ajuda a construir, a revelar essa individualidade nossa. É claro que nós podemos procurar ajuda e vamos, no começo, fazer uso de medicamentos controlados. Isso é normal, que mal há nisso durante um período para me ajudar no reajustamento da minha psique, do campo biológico. Eu não posso criar uma dependência com relação a isso. Junto com a parte espiritual, com o autoconhecimento, tudo isso irá nos ajudar a construir essa individualidade. Existe uma história que fala sobre a caixinha de remédios. E nessa história, nos conta o seguinte: havia uma bancária que trabalhava muitos anos numa instituição financeira e ela estava com um quadro depressivo, infeliz com a sua vida, infeliz com o seu trabalho, infeliz com o mundo. Se achava a última das criaturas. E procurando ajuda médica, o médico lhe perguntou. E ela até estranhou. Quem trabalha do seu lado no banco? Ela estranhou e respondeu, a Cíntia. E qual o sobrenome da Cíntia? Não sei. Onde a Cíntia mora? Também não sei. Mas que perguntas? Você sabe qual é o grande sonho da Cíntia? Ela falou, claro que não. E o médico, muito sábio, muito experiente, lhe disse, eu vou lhe ajudar, mas você precisa fazer exatamente o que eu vou lhe receitar. E ela disse, é claro, eu faço qualquer coisa para acabar com esse sentimento, com esse vazio, com essa angústia. Eu não gosto de mim. Me fale qualquer coisa que eu faço. E o médico, percebendo o tamanho do egoísmo dessa moça, porque ela só olhava para si, ele lhe receitou, bom, você vai fazer o seguinte, você vai convidar a Cíntia para jantar na sua casa. E você vai tentar descobrir qual é o sonho da Cíntia. E tem mais, você vai também tentar descobrir como você pode ajudar o seu porteiro do seu prédio e também o faxineiro do seu prédio. Ela estranhou tudo isso e pensou, vou tentar. E aí ela ajudou a Cíntia a passar no vestibular, ela ajudou a cuidar
do filho do porteiro que estava doente. E ela também ajudou, alfabetizou o servente, porque ele era analfabeto. E o médico solicitou a ela que voltasse depois de 2 meses para uma nova consulta. E ela não voltou na consulta, mas ela escreveu uma carta a ele, relatando todos esses feitos. E ela disse na carta: eu nunca imaginei que eu ia encontrar tanta alegria em ajudar o meu próximo. E uma tremenda gratidão a esse médico por essa receita, por essa caixinha de remédios tão especial. Então, meus irmãos, moral da história, muitas vezes nós somos a caixinha de remédio do nosso próximo. E está ali, do nosso lado, ali no nosso trabalho, que está ali sentado na condução do nosso lado, que está lá no prédio onde a gente mora, e muitas vezes a gente nem sabe quem é, não sabe o nome, não sabe da vida. Então, que nós possamos ser, né, esse condutor dessa caixinha de remédios tão salutar para a vida do nosso próximo. E quando a gente está ajudando o nosso próximo, a gente também está se ajudando. Então, se está doendo, aguente um pouco mais. Aguente um pouco mais. Mas não guarde a sua dor. Divida a sua dor, fale da sua dor com quem você ama. Procure uma rede de apoio. Eu sei que é difícil a gente falar das nossas emoções. A gente tem muita dificuldade de falar das nossas dores, mas procure quem você ama. E principalmente, fale com Deus. Fale com Deus. Trabalhe para a sua comunidade. Trabalhe, se sinta útil. Descubra a sua individualidade que Deus criou para você distribuir essa caixinha de remédios, para você distribuir o seu amor. Fale com Deus. Trabalhe. Aguente firme. Cuide-se. Você merece. Muita paz a todos. Muito obrigada à Fraternal mais uma vez por esse momento tão sublime para todos nós. Muita paz. Muito obrigada. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.